plenário da Câmara Federal deve votar em julho a proposta de emenda à Constituição, a PEC 37. O projeto pretende tirar o poder de investigação criminal dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, modificando a Constituição brasileira. Na prática, se aprovada, a emenda praticamente inviabilizará o Ministério Público de conduzir investigações, ficando somente as polícias federal, civis dos estados e do Distrito Federal e do Ministério Público no âmbito penal. Esse debate tão importante para a justiça do Brasil, que diz respeito à proposta de emenda constitucional número 37, apresentada de autoria do deputado federal Lorival Mendes. Esse momento é histórico. Na verdade, o debate foi apresentado por pessoas que retratam a posição da própria casa, além de representantes da Polícia Federal e também um ex-delegado, hoje colega nosso, que também participou dos debates, e ele sumaria os argumentos que nós temos empregado na casa para a sustentação, para a defesa da PEC 37. É uma PEC da cidadania, uma PEC da justiça, uma PEC da legalidade, da constitucionalidade das investigações, que é algo essencial, em especial para o Estado Democrático de Direito e para o exercício do direito de defesa. Por determinação do eminente presidente Marcos da Costa, constituiu esta comissão de defesa da constitucionalidade das investigações criminais. A visão que a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente a seccional de São Paulo, tem a respeito do tema, é no sentido de que o compromisso primeiro dos operadores do direito, de um modo muito especial os advogados, é efetivamente o compromisso com a ordem constitucional democraticamente estabelecida. Independentemente dos aspectos pragmáticos que envolvem o desvirtuamento da distribuição da competência feita na Constituição às polícias judiciárias no que diz respeito às investigações criminais, há, antes de tudo, o compromisso maior de respeito à Constituição da República Federativa do Brasil. E por esta razão nós instalamos esta comissão. Houve por bem fazê-lo o nosso presidente Marcos da Costa, e nós estamos aqui no desenvolvimento dos trabalhos desta comissão, por primeiro procurando esclarecer qual é verdadeiramente o sentido e o propósito desta proposta de emenda constitucional, a chamada PEC 37. Dr. Bartóquio, muitos têm falado sobre a PEC que vai tirar o poder do MP. Na verdade, ela tira ou não tira? Bem, na verdade, não se pode tirar o que não existe. O Ministério Público jamais teve o poder de presidir e superintender as investigações criminais no Brasil. Quem o diz é a Constituição da República Federativa do Brasil, nos seus artigos 129, onde estabelece quais são as atribuições do Ministério Público, e no seu artigo 144, onde diz que as investigações criminais no território nacional competem à Polícia Judiciária, nos seus dois braços. Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal, nos crimes em que há interesse da União, que são lesados bens e interesses da União. E a Polícia Civil, nos demais crimes, excetuados os crimes militares, que têm um regime de apuração específico. De modo que essa PEC 37 não tira absolutamente nada de ninguém, ao contrário, ela tem um propósito declaratório. Como o Ministério Público nos últimos tempos vem invadindo a atribuição da Polícia Judiciária contra o que determina a Constituição, que diz que as investigações cabem à Polícia Judiciária, surgiu essa necessidade de se propor uma emenda constitucional para esclarecer o artigo 144 da Constituição. Então, o que faz esta proposta de emenda constitucional, esta PEC 37, é o seguinte, onde está escrito: cabe à Polícia Judiciária, à investigação criminal, fazer que seja redigido este dispositivo da seguinte maneira: cabe exclusivamente à Polícia Judiciária a investigação criminal. É apenas isso. Não se tira aquilo que não existe, não se suprime o que nunca houve, não é? Então é um grande equívoco e a opinião pública precisa ser esclarecida sobre isso. A Ordem dos Advogados do Brasil, por que razão está envolvida nessa discussão? Porque
A nós, advogados brasileiros e a OAB, compete defender a ordem constitucional. E o Ministério Público substituir a polícia é algo que contraria frontalmente a Constituição. Então, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil defender a ordem constitucional, defender o respeito à Constituição, para que cada instituição exerça as suas atribuições dentro dos limites que a própria Constituição estabelece. O Ministério Público acabou avançando sobre as prerrogativas da Polícia Judiciária. Bom, este é um fenômeno. Essa hipertrofia do Ministério Público, ela vem ocorrendo, digamos, progressivamente de tempos a esta parte. Antes da Constituição de 88, antes do processo constituinte de 1987, o Ministério Público, por exemplo, não era o titular exclusivo da ação penal pública. Nós tínhamos ação penal pública que se iniciava na polícia, eram os procedimentos judicialiformes, em que o delegado baixava uma portaria e já se iniciava o processo criminal. O juiz também podia baixar uma portaria para iniciar o processo criminal. Mas o Ministério Público disse que não, nós somos uma instituição que queremos a exclusividade para promover a ação penal pública. Vamos adotar aqui no nosso país o sistema acusatório puro, em que só o Ministério Público pode promover a persecução criminal em juízo nos crimes de ação pública. Bom, muito bem, eu acho razoável, eu acho isso adequado, e ele então assumiu essa atribuição. Depois, ainda ao longo da discussão constituinte de 87, outras atribuições foram conferidas ao Ministério Público. Constitucionalizou-se o controle externo da polícia, atribuindo-se este controle ao Ministério Público. Deu-se ao Ministério Público o poder de instaurar inquéritos civis, de promover ações civis públicas, de defender direitos difusos, de defender o ecossistema, enfim, uma série imensa de atribuições. Eu acho que, dado o volume de trabalho que essas atribuições significam, eu acho que o Ministério Público, com, digamos assim, um modesto contingente que tem em todo o Brasil, tem dificuldades de dar, digamos assim, com eficiência, vazão a todas essas atribuições. Imagine-se somando-se a estas todas as atribuições que o Ministério Público sempre reivindicou, a atribuição de fazer investigações criminais. Não haverá como fazer isso. Aqui no estado de São Paulo, nós temos mais de 50 mil membros da Polícia Civil e temos cerca de 2 ou 3 mil membros do Ministério Público. Como é que 2 ou 3 mil vão fazer o serviço que 50 mil não conseguem fazer nas investigações criminais? Bom, mas aí eles não vão investigar tudo. Crime de salário mínimo, por exemplo, o Ministério Público não vai investigar, deixa para a polícia. Crime de gente que não é importante, também não. Vamos escolher, então, as pessoas que têm notoriedade, vamos escolher os políticos, vamos escolher os artistas, vamos escolher, digamos assim, as pessoas que têm altos cargos. E seria uma investigação seletiva. Isso não é republicano. Nós temos o princípio da isonomia. Todos nós temos que estar submetidos a um único critério de investigação e de persecução penal. Isso atenta contra o princípio da igualdade de todos perante a lei. Ou seja, atenta novamente contra a Constituição da República Federativa do Brasil. Não é? Falar, nós vamos escolher os casos mais importantes para investigar. Isso é intolerável, é inadmissível. Isso deságua, isso vai desvirtuar em perseguições. O jornalista tal, ele falou mal do Ministério Público, falou mal de não sei quem, não sei onde. Olha aí, agora tem... não, essa eu quero investigar. Quer dizer, são coisas assim que nós queremos, que teoricamente podem ocorrer, que nós queremos evitar. Em suma, como está escrito em toda a repartição da justiça italiana, a lei é igual para todos, né? La legge è uguale per tutti. Está escrito lá. Então não pode ter investigação especial. Simplesmente isso, muito claro. Então esta PEC é uma PEC republicana, não é uma PEC da impunidade, é a PEC da constitucionalidade. E como é que o senhor vê a campanha do Ministério Público e quem é a favor da PEC é a favor da impunidade? O Ministério Público tem um grande apetite por atribuições, né? Quer dizer, efetivamente nós encontramos hoje o Ministério Público até nas grandes obras governamentais, interferindo, ingressando com medidas para que não se
construam grandes hidrelétricas, por exemplo, ao argumento de que está defendendo o meio ambiente. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas parece que o que se pretende é uma onipresença, né? Quer dizer, se quer estar em todos os ramos, se quer estar em toda parte. O que, como eu disse, um apetite pantagruélico, um apetite tão grande, acaba fazendo com que a pessoa que tem esse apetite não consiga digerir. Vejo manifestações de pessoas que têm responsabilidade na nossa sociedade, formadores de opinião, inclusive, e que opinam, formando opinião de muitos, mas sequer conhecendo do que estão tratando. Por que a advocacia defende a PEC 37? Na verdade, a PEC 37 é uma proposta absolutamente desnecessária, porque ela só repete o que já está na Constituição. Vale dizer, o legislador constitucional estabeleceu que a investigação criminal é competência da Polícia Judiciária, quer seja ela estadual ou federal. Esta competência, ela recebe a fiscalização do Ministério Público. Essa atribuição de fiscalizar a investigação policial, a atividade da polícia pelo Ministério Público, está na Constituição. Assim sendo, estas atribuições estão claramente definidas. Portanto, o Ministério Público não pode realizar investigação por si só. Aconteceram alguns fatos, algumas operações que levaram o Ministério Público a promover investigações, ao nosso ver, ilegais. E isto gerou a necessidade de hoje nós termos uma proposta de emenda constitucional para reprisar, para reforçar o que já está na Constituição. Pode parecer absurdo sob o aspecto legislativo, mas como diz o Michel Temer, no Brasil não adianta dizer que a cocada se faz com coco. Nós precisamos dizer mais, precisa dizer que a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. E a PEC 37 diz isso, ela repete o que já está na Constituição. Assim, essa história de que a PEC é a PEC da ilegalidade, da impunidade, da corrupção, isso é falácia, é balela. O Ministério Público não tem poderes de investigar e quando se diz que a tentativa é de retirar poderes ou de reduzir poderes de investigação do Ministério Público, isso é um erro, está equivocado. A lei não fala isso. Ao contrário, a lei estabelece de maneira muito clara as competências do Ministério Público e da Polícia. Nós defendemos a PEC porque este repisar, este conceito, deixa claro de uma vez por todas o que cada um deve fazer no Estado democrático de direito. E se nós olharmos o nosso sistema, nós vamos ver que é sempre o Estado. O Estado Polícia, o Estado Ministério Público e o Estado Juiz. O Estado Polícia, com isenção, investiga. O Estado Ministério Público, o mesmo Estado, com outras atribuições, Ministério Público acusa e o mesmo Estado, com outras atribuições, juiz, decide. Esse sistema de autocontrole, de divisão, faz com que o Estado possa se autocontrolar, que é o princípio de Montesquieu, quando ele faz a tripartição dos poderes. Ele não divide o Estado em executivo, legislativo e judiciário. Por que ele faz isso? Para dividir o Estado, para que o Estado possa se autocontrolar. O poder absoluto corrompe absolutamente, já se disse. Daí porque a necessidade de fragmentar essas atribuições do Estado para o sistema funcionar de maneira justa. Subverter isto vai trazer o caos. E o Ministério Público não pode investigar. Da mesma maneira que o juiz também não pode investigar e também não pode acusar. Eu vejo alguns promotores dizendo que quem pode o mais, pode o menos. Se o promotor pode promover a ação penal, é sua atribuição, por que ele não pode investigar? Pode sim, dizem eles. Eu daria a resposta dizendo, se o juiz pode decidir, então ele poderia investigar, processar e decidir. Isto é uma balela, não é argumento que se sustente, e nós temos que olhar o que diz a lei.
E a lei é clara, não adianta tentar construir por aqui ou por ali uma interpretação forçada. A lei estabelece que a competência para investigação de crime no Brasil é a Polícia Judiciária. Para propor ação é o Ministério Público, que fiscaliza a polícia. Dizer que a polícia não está agindo bem, isso é responsabilidade também do Ministério Público, que não fiscalizou direito. Dizer que a polícia está mal equipada, equipe a melhor. Mal remunerada, remunere a melhor. Lhe dê condições para que ela cumpra as suas atribuições. E com isto, polícia funcionando adequadamente, Ministério Público nos limites da sua atribuição e juiz realizando a sua tarefa de julgar, nós temos um sistema de equilíbrio e o Brasil caminha para uma situação melhor. Ampla defesa é a ampla defesa que a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal como vinculante definiu. Temos que ter o direito ao acesso, desde a investigação policial, na defesa do cidadão. Ora, o Ministério Público, quando pretende investigar, ele investiga em sigilo. Se ele presidir, ele vai não dar o direito porque a sua função é de acusador. Numa investigação policial, o Ministério Público é necessariamente um acusador. E não entendo porque o artigo 144, parágrafo 4 da Constituição, declara que a Polícia Judiciária, aquela que faz a investigação, é de responsabilidade dos delegados. E as decisões do Supremo, quando o Ministério Público entendeu que tinha direito de quebra do sigilo bancário, o Ministério disse, por mais relevante que seja a função do Ministério Público, eles são parte e não têm o dever da imparcialidade. E de rigor, se nós analisarmos o que ocorre numa democracia, é que o poder judiciário tem que ser imparcial. E as funções essenciais na Constituição, a administração da justiça, são duas instituições, a advocacia e o Ministério Público, uma para defender o indivíduo e outra para acusar em nome da sociedade. Ora, quem não tem a obrigação de ser imparcial, que a sua função é, na dúvida, acusar, não pode ser parte e juiz ao mesmo tempo. A meu ver, não haveria necessidade da PEC, porque todos esses poderes estão da polícia e nenhum deles está na mão do Ministério Público. Essa é o que eu chamo uma PEC esclarecedora do que foi discutido já em 1988 na Constituição. Eu vi a campanha do Ministério Público que diz que quem defende a PEC 37 é a favor da impunidade. Eu vejo o seguinte, essa campanha me entristece muito. Uma instituição que diz o seguinte, que a PEC da corrupção, dizendo que a instituição dos delegados é uma instituição de corruptos, que se eles dizem, eles não podem fazer, porque nós é que temos que fazer, que esses são corruptos, é o nome que eles deram, ao desqualificar uma PEC com esse título, se colocam como se fossem vestais, numa democracia como se fossem os entes superiores, e consideram outras instituições de corruptos. Esse simples argumento, ao meu ver, desqualifica por inteiro qualquer argumentação por parte do Ministério Público, porque quem tem dignidade de uma instituição dentro de uma democracia como é a brasileira, não pode atacar seus adversários com tão baixo nível na tentativa de desqualificação. Essa é a razão pela qual eu entendo que essa campanha do Ministério Público poderia ser feita, mas em outros termos. Os termos em que estão sendo feitos é antidemocrática e não beneficia em nada a instituição, que tem apenas um único objetivo, mediático, isto é, de tentar mostrar para a população que eles são os vestais, os incorruptíveis, e que todos os delegados, todos os policiais são corruptos. Isto é um falso retrato da democracia brasileira e só isto já deveria ser elemento para que o chefe do Ministério Público Federal, que é Roberto Jurgel, mudasse o seu discurso, porque esse discurso não engrandece o Brasil. Veja bem, em primeiro lugar, dizer que dentro do formalismo jurídico hoje, o inquérito policial, como peça de investigação, ele está perfeitamente ajustado ao modelo concebido tanto no Código de Processo Penal quanto à luz da Constituição de 88.
como autoridade policial, como delegado de polícia, dizer que a nossa formação e todo o trabalho investigatório, a nossa técnica, tudo redunda num profissional capacitado para investigar crimes. A questão da PEC, a partir do momento em que o Ministério Público quer também investigar, em primeiro lugar ele enfrenta a Constituição. Não há na Constituição Federal e mesmo no capítulo dos poderes do Ministério Público a menor possibilidade de se tirar qualquer conceito de peça investigativa. O máximo que o Constituinte deu a eles foi um inquérito civil. Sim, a atividade de fiscalizar a nossa atividade, perfeito. Então eu tenho a dizer hoje que a PEC, na verdade, ela vem para dizer o que o Constituinte já disse. E deixar muito claro que o Ministério Público, como fiscal da lei, eles gostam muito da expressão custos legis. Ora, a nós soa extremamente estranho que o fiscal da lei subverta a interpretação da própria lei, a Constituição. Porque se o Constituinte, em 88, quisesse conferir a eles essa atividade, o teria feito. PEC 37, na minha opinião, é muito importante. Dentro dos ideais pautados no Estado Democrático de Direito, os ideais de cidadania, e aí eu gostaria de ressaltar aqui o papel da ordem, a ordem cumprindo o seu papel no Estado. Qual que é o papel da ordem? O papel de realmente defender e pugnar pela melhoria das relações sociais, pelo cumprimento das normas jurídicas e não podemos deixar de ressaltar a questão da segurança jurídica no nosso sistema normativo. É importante que o Ministério Público cumpra o seu papel, mas que dentro dessa ótica os órgãos estejam todos no mesmo pé de igualdade. Considerando que a Ordem dos Advogados do Brasil tem entre suas atribuições defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas, a OAB São Paulo sediou mesa redonda transformada em ato público em apoio à PEC 37. A OAB realizou um debate sobre a PEC 37. O evento teve a abertura do presidente da OAB do Estado de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, e reuniu como debatedores o conselheiro federal e ex-presidente da OAB de São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, o presidente da Comissão de Defesa da Constitucionalidade das Investigações Criminais da OAB de São Paulo, o ex-presidente da Ordem também, Dr. José Roberto Bartóquio, o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Roberto Troncon Filho, o jurista Ives Gandra da Silva Martins e o delegado da Polícia aposentado e professor de Medicina Legal, Luiz Carlos Magno. Eu gostaria de convidar você, advogado e advogada, para participar do nosso plantão do peticionamento eletrônico, que ocorre todas as quintas-feiras, das 16 às 18. E o plantão fica localizado na Casa do Advogado, na Rua Santa Elias 483. É a OAB Tatuapé trabalhando por você e com você. Participe conosco. Se você quiser se informar, se você quiser estar antenado, participando dos grandes debates que dizem respeito a você, a sociedade, a cidadania, não perca o programa Questão de Justiça. Este é um palco de debates que merece ser assistido por você. Esperamos você. O Cilione comanda o programa de forma competente, trazendo o que você espera para conhecer melhor e poder decidir o seu futuro e o futuro do Brasil. Questão de Justiça. Até lá. Presidente, como é que o senhor vê agora essa questão? Também queria que o senhor falasse bem rapidinho da importância da parceria dessas subseções na questão da agilização
da Justiça com relação a essa digitalização que o senhor tem colocado forte andando aí pelo estado de São Paulo? Esse é o primeiro grande desafio que nós estamos enfrentando. No começo da gestão, o tribunal soltou um provimento divulgando um cronograma de trabalhos, a começar pelo maior fórum da América Latina, que era o Fórum Central, e agora atingindo as subseções, em especial as subseções aqui da capital. Sobre o peticionamento eletrônico, inicialmente nós achamos um grande avanço do Tribunal de Justiça e os advogados com isso têm uma contribuição muito boa. A única objeção, existe a composição de 100%, de 90%, então o advogado precisa voltar ao sistema para transformar o documento em PDF, além de transformar um por um. Isso é que está gerando uma perda de tempo para nós. Fora os obstáculos que existe a incompatibilidade do sistema, né? O sistema cai. Eu acho que deveria ter em todos os fóruns, porque ajuda bastante os advogados, principalmente os mais antigos que têm dificuldade com a internet, computador. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu utilizo já o peticionamento eletrônico, tanto na Justiça do Trabalho, agora no Cível, já há alguns tempos, há alguns anos. Isso tem me ajudado muito, porque eu não preciso mais me deslocar do meu escritório, descolocar funcionários ou estagiários para estar fazendo o protocolo, ou mesmo recursos junto a outras instâncias. Isso tem me facilitado muito. Além de tudo, existe uma economia financeira, porque eu deixo de gastar com estacionamento, gasolinas e tudo mais. Então isso eu acho que é um progresso para o advogado. É um desafio, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a advocacia estará preparada para enfrentar esse desafio. Nós estamos buscando, com as subseções, parcerias, preparando manual, fazendo muitos cursos, fornecendo ao advogado o certificado digital, que é indispensável para o peticionamento eletrônico. Enfim, eu tenho muita segurança em afirmar que a advocacia em breve estará preparada para esse momento, que não é só da Justiça Estadual. A Justiça Trabalhista veio em seguida e também está implementando o seu sistema. Nós, na subseção da OAB do Tatuapé, estamos fazendo parte, eu estou como coordenador da fiscalização da defesa da advocacia. Defesa esta advocacia que deve ser considerada também no meio eletrônico. Por quê? Não é só a panfletagem que afeta os nossos estatutos. Também o e-mail profissional que deverá ser dirigido, com certeza por inúmeros outros colegas, tentando buscar novos clientes. E isso a OAB deve se preocupar. É uma modernidade, mas essa modernidade deve estar em primeiro lugar em nossa moral e nossa ética, buscando sempre o que é de melhor para a advocacia. Não denigrir a nossa imagem, não, de jeito nenhum. Trazer auxílio, agilidade. E junto com isso, trazer progresso para nós e para o meio que nós vivemos, que é o meio cívico. Mas o maior problema que eu vejo é o limite máximo do arquivo a ser transmitido. O peticionamento eletrônico, ao longo do tempo, ele será revertido em favor do advogado. É um benefício para a classe, porque nós conseguimos acessar os processos sem se locomover de nossos escritórios. Mas atualmente não podemos deixar de registrar que tem sido um problema por conta da deficiência do sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na Justiça do Trabalho, a forma como ele foi implantado e a forma como ele vem sendo conduzido garante ao advogado que necessita do peticionamento eletrônico uma forma mais tranquila de se adaptar à forma de trabalho. Mas eu reafirmo mais uma vez de que a advocacia é favorável à implantação do processo digital. O que nós ponderamos é que poderia ser feito com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, para fazer com que todos os agentes, não só juízes, não só promotores, especialmente os advogados, somos 300 mil em São Paulo, pudéssemos estar mais rapidamente preparados para enfrentar o processo digital.